Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo aquilo que não podemos mudar, só nos resta aceitar com sabedoria e amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós começarmos de trás para frente essa frase, ela cita duas coisas que nos fazem aceitar: sabedoria e amor. Amor é Deus, não existe outra terminologia para isso. Deus é amor. A presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração produz esse sentimento de amor, e através desse sentimento nós conseguimos fazer o bem. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão inundados desse tipo de atitude. A segunda palavra é sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Inteligência é aquilo que você utiliza para resolver alguma coisa que você aprendeu na escola. Como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que o professor passa na lousa, né? Tudo aquilo que nós lemos dentro de um livro, que o outro ser humano escreveu, a capacidade de eu reproduzir aquilo, de alguma forma, é inteligência. É a capacidade de eu aprender o que outras pessoas já fizeram. Hoje a gente olha na internet, tem muito falado, ChatGPT. Você entra lá e faz uma pergunta e ele responde. Baseado no quê? Baseado na sabedoria humana. Se o ser humano inventar alguma mentira e escrever lá, desde que todo mundo acredite, ele vai responder e vai dizer que aquilo é algo inteligente. Então é um mero reprodutor. Eu não posso dizer aquilo como inteligência, porque ele se baseia apenas em pessoas. A sabedoria é algo que nos permite viver. Porque o que adianta você pegar uma pessoa que tem um QI muito elevado, mas ela vive com depressão e não consegue sair de uma cama? Então de que serve essa inteligência? Eu já tive pessoas que eu conheci que elas eram, entre aspas, extremamente inteligentes. Nossa, tinha um conhecimento sobre todas as coisas, porém eram pessoas descontroladas, pessoas que tinham vícios, pessoas que usavam drogas, pessoas que usavam droga a tal ponto de ficar perdida alguns dias por aí, trazendo preocupação para a família. Mas se você colocasse uma equação matemática na frente dela, ela resolveria. Pessoa inteligente. A sabedoria, ela é diferente. A sabedoria é aquilo que impede uma pessoa humilde, muitas vezes aquela vozinha ou vozinho, pessoas que muitas vezes não tiveram tanta instrução, mas dão sábios conselhos que se baseiam exatamente na palavra de Deus ou nos pensamentos de Deus. A sabedoria, ela vem através da nossa fé, por ler a palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, pela paz que o sentimento de amor de Deus dá ao nosso coração. E através disso nós conseguimos pensar e evoluir de forma melhor. E nessa vida sempre vai acontecer diversas coisas. Coisas que estão alinhadas com as coisas que nós queremos e coisas que não estão alinhadas. E é exatamente sobre isso. E quando algo não está alinhado às coisas que eu quero, como eu devo fazer? O que eu posso? E aí nós temos que olhar dentro da Bíblia o que aquelas pessoas que Deus usou fizeram. Eu acho que a melhor base é justamente essa. Quando nós podemos aprender com os erros de outras pessoas, é muito melhor. E se a gente olha, na Bíblia existe a história do rei Davi. Segundo a mesma Bíblia, diz que é um homem segundo o coração de Deus. Então era alguém que Deus de alguma forma utilizava para diversas tarefas e diversas coisas. Foi um rei, e a linhagem dele é que veio a linhagem do nosso Senhor Jesus. Tamanho era a devoção de Davi ao Senhor. Isso quer dizer que Davi era uma pessoa perfeita? Não. Davi não era perfeito. E principalmente no final da sua vida, onde tudo começou a ir bem,
onde todas as batalhas começaram a ser vencidas. É nesse instante que o diabo usa as armadilhas. Porque quando tudo está no meio da tribulação, a gente dobra o joelho, a gente ora, né? A gente jejua, a gente faz o que tiver que ser feito. Mas quando nós não reconhecemos o valor da dor, ou que a nossa vida ela possa estar correndo risco, ou que tudo está dentro de uma normalidade que nós aceitamos, é muito fácil a gente virar as costas para Deus e começar a idolatrar outras coisas. E Davi se sentiu tentado pela mulher de outra pessoa. E Davi cometeu adultério com essa pessoa. E não querendo reconhecer que isso tinha sido feito, ele criou uma cilada para que o marido dessa mulher, que era uma pessoa que fazia parte do seu exército, ela fosse morta na batalha, para que ninguém pudesse desconfiar de nada daquilo. E Natã, que era um profeta, foi advertir Davi. E isso me chamou a atenção por uma coisa que às vezes a gente perde a oportunidade. Natã não era apenas um profeta, mas Natã era amigo de Davi. Natã viu tudo acontecendo com ele. E essa pessoa que era amiga dele veio falar assim: olha, Batseba, que é a sua mulher, a que você traiu e matou Urias, né, que era uma pessoa que fazia parte do seu exército, esse filho que ela está esperando de você, ele não vai viver não. Você vai perder essa criança, Deus vai tirar a vida dela. E aí que vem a passagem que nós vamos entender hoje. Se a gente for lá em 2 Samuel 12, versículo 16 e 18, a palavra do Senhor, ela diz assim: Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então, os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis. Não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. Eu sei que tem muitas mães que tentam engravidar e muitas vezes passam um tempo e não conseguem. Eu sei também que tem mães que perderam os filhos, assim como pais, né? Eu sei que diversas vezes a gente ora para o Senhor e o Senhor parece que simplesmente Ele não aceita aquilo. E assim, depois de ouvir as palavras de Natã, Davi, ele entrou no seu quarto e fez o que podia fazer, que era tentar conversar com Deus, que era tentar se explicar, né? Que é tentar fazer aquilo que a gente sempre faz, que é barganhar. Olha, Deus, eu vivi uma vida totalmente descontrolada, mas se você deixar de me punir, mas se você deixar de fazer aquilo, né, que você disse que vai fazer, não, eu vou ser obediente. E quantas vezes você não prometeu e não fez? Deus, ele fala na palavra que é melhor a gente se abster de promessas. Mas Davi, ele foi lá tentar. Ele foi lá orar para Deus. Ele foi lá e ficou um dia inteiro sem comer nada. E ele passou o dia inteiro no chão. Tamanha era a miséria de Davi. E a gente tem que lembrar na condição que Davi era um rei. É como se aquela pessoa que todo mundo olhasse como guerreiro exemplar, como homem segundo o coração de Deus, como aquela pessoa que sempre inspirou outras pessoas. A gente estava vendo aquele ídolo, aquela pessoa que nós sempre tomamos como referência num estado que estava irreconhecível. Tanto que eles ficaram até preocupados com ele, porque não era um comportamento normal. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. E às vezes é isso que nós fazemos mesmo. Quando nós queremos que o Senhor, Ele nos escute, quando nós queremos chamar a atenção de Deus à nossa causa, nós acabamos fazendo o que não é comum a nós. Choramos, acabamos ficando de não nos cuidar, não comemos, não sentimos fome. A verdade é essa, não tem fome, não tem nada. É a ausência da vontade de viver. Porque Davi, ele conhecia Deus. Davi sabia que se Natã estava dizendo é porque tudo aquilo era verdade, mesmo quando não tinha acontecido. E uma semana depois, aquilo que Deus disse se cumpriu. A criança faleceu. Dentro de você pode existir a pergunta: mas que Deus é esse que mata uma criança? Deus não matou uma criança.
Essa criança, ela cumpriu o propósito dela e depois ela vai poder ser reencontrada. Essa é a questão de tudo que às vezes a gente não entende. No céu, nós vamos reencontrar todo mundo. Então aquele filho que você acha que perdeu, você não perdeu. Esse é o ponto que às vezes falta a sabedoria. O relógio começou a contar o contrário. Agora cabe a você buscar a tua salvação. E aí, os funcionários eles começaram a ficar apreensivos em dizer para Davi que essa criança ela havia morrido, porque se ele já não estava suportando tudo aquilo que aconteceu, como que ele iria reagir quando eles contassem que a criança havia falecido? E se a gente vai lá em 2 Samuel 12, versículo 20, ela vai relatar o que Davi fez após ele... Porque o que aconteceu? Ele começou a perceber que os funcionários dele estavam cochichando. E isso já deu aquele clique na cabeça dele. Falou, a criança morreu. A criança morreu. E a palavra do Senhor diz assim: Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Mas espera lá. Enquanto a criança estava morta, Davi estava jogado no chão. Depois que Davi descobriu que a criança havia falecido, ele levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu. Então, Davi decidiu que ele tinha que levantar do chão e ir até a casa de Deus e adorar o Senhor. Normalmente, o que a gente faz é tudo ao contrário. Normalmente a gente continua lá reclamando e colocando a culpa em Deus. E olha como ele colocou a necessidade de alimentar a alma primeiro do que a necessidade de alimentar o corpo. E a gente sempre coloca o contrário. Vive com um corpo muito bem alimentado, mas um corpo que está alimentado além das necessidades normais, a tal ponto que pode provocar doenças, né? Que o teu corpo vira totalmente fora, porém uma alma raquítica, que não recebe uma oração, que não se alimenta com a palavra e que não tem nada. Mas diferente do que todos pensavam, Davi precisava falar com Deus. E foi lá que ele foi fazer isso. E aí ficou a curiosidade na cabeça de todo mundo. Poxa, mas qual é o sentido disso? Antes ele estava no chão e a criança estava lá. A criança morreu, ele vai adorar o Senhor? Será que ele ficou feliz com que a criança morreu? O que está acontecendo com Davi? Por que as pessoas não conseguiam entendê-lo? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração não tem nada a ver com as coisas que as pessoas pensam. E você vive atrás da opinião dos outros, e principalmente de quem não tem sabedoria nenhuma, e curva a sua vida a pessoas que não sabem nada sobre o seu coração. Se a gente continua lá em 2 Samuel 12, versículo 21 e 22, vai suceder a conversa das pessoas tentando entender por que Davi agia de um jeito e agora que a criança havia falecido, ele mudou totalmente o comportamento. E a palavra diz assim: Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Então, enquanto ainda existia esperança, ele continuou conversando com Deus. Mas a partir do momento que já não podia ser feito nada, ele aceitou. E é justamente o poder dessa frase, a gente aceitar as coisas que já aconteceram. Enquanto ainda nós podemos orar e jejuar e tentar chamar a atenção de Deus para a nossa causa, assim devemos o fazer.
Mas a partir do instante que as coisas já não podem mais ser vistas ou ser feitas, é que o comportamento tem que ser totalmente o contrário. O que mais prejudica a nossa vida é que a gente não entende isso. A gente mantém o mesmo comportamento de luto e isso vai seguindo. A pessoa já nem existe mais, os fatos já não são mais possíveis e a gente continua lá, como se alguma coisa pudesse ser feita, ou como se alguém tivesse errado, ou como se Davi assumiu a culpa dos seus erros. E já que era para ser assim a vontade de Deus, que assim o seja. E ninguém conseguia entender isso, porque a gente sempre coloca os nossos interesses em cima da vontade de Deus. E se Deus não promove os nossos interesses, Deus não presta, Deus não é bom, Deus é ruim. E aí nós começamos a questionar, por que disso, e por que daquilo, e por que de não sei na onde, e nos apartamos de Deus completamente. Mas Davi entendeu que o mais importante era estar em paz com Deus, porque já nada mais era feito. E aí nós vamos para o último versículo de hoje, que eu acredito que é o lugar que vai dar mais tranquilidade ao nosso coração em relação à vida e à morte e todos aqueles que nós amamos e partiram, ainda que aqueles que partiram muito cedo, ainda aqueles que nós mal conhecíamos, mas já sonhávamos com as suas vidas. Se a gente for lá em 2 Samuel 12, versículo 23, a palavra diz assim: mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Um dia eu irei para o lugar que ele está, mas ele nunca voltará para mim. Ele já foi para o lugar que nós desejamos estar. Agora cabe a nós ir para esse lugar. Cabe a nossa vida nós usarmos ela para que o Senhor possa ser glorificado, para que o Senhor possa ser adorado. Eu acredito, pelo menos eu nunca vi outras pessoas pregando sobre essa passagem, mas é uma das passagens que mais traz alento naqueles momentos difíceis, quando nós perdemos alguém. E é justamente isso. Agora, cabe a nós encontrar essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, elas já nos deram um caminho, já nos ensinaram o que elas deveriam ensinar, e agora estão lá esperando que o Senhor retorne. E assim cabe a nós também. Davi sabiamente entendeu. Agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? E às vezes a gente fica pensando nessa oração por mortos. Por que Davi não ficou orando pela alma do menino? Por que Davi não tem esse comportamento de orar pelos mortos? Porque ele sabe que os mortos o Senhor já está cuidando. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo, o Senhor já está cuidando. Infelizmente, Deus respeita a escolha de cada um. Aqueles que não querem que o Senhor cuide, Ele não cuida. Não tem problema nenhum, essa é a questão. Você quer, eu cuido, você não quer, eu não cuido. Cabe à vontade individual de cada um. E eu não tenho que sofrer pelas escolhas de outras pessoas, mas respeitá-las. Porque assim também Deus respeitou quando eu quis viver a minha vida totalmente desviado. Ainda assim, Ele não desistiu de dizer, olha, vem aqui, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma vida diferente para você, eu tenho uma vida que é uma vida em abundância, eu tenho coisas que você nunca viveu. Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Não poderia. Diferente de Jesus, que ressuscitou algumas pessoas, assim como a si mesmo, Ele venceu a morte. Mas nós sabemos que isso é algo extraordinário e que é feito para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que a minha vida possa ficar lá servindo aos meus propósitos. Um dia eu irei para o lugar onde Ele está. Nós passamos pelo Dia das Mães e eu acredito que essas datas comemorativas, elas são muito tristes. Principalmente para aqueles que já não têm mais a mãe, ou que não tem o pai, ou um Dia da Criança para quem não tem um filho, né? Então elas nos lembram de muitas coisas, mas elas, ao invés de provocar tristeza, elas deveriam exatamente lembrar disso. Um dia eu irei para o lugar onde Ele está.
porém ele nunca voltará para mim. Não tem problema, nós iremos para esse lugar. Então, a partir do momento que nós começamos a perder as pessoas que nós amamos, só nos resta a nós aceitar, com sabedoria e amor. E olha que lição que essa palavra de hoje nos deu, uma lição de entendimento. Então nós não mais tememos a morte, não mais vemos a morte como o fim, mas apenas como se fosse uma vírgula, que logo mais nós os encontraríamos. A morte não é um ponto final. Por isso cabe a nós, somente a nós, buscar o Senhor todos os dias, buscar o amor todos os dias, buscar a capacitação na palavra de Deus todos os dias, estar na presença do Senhor todos os dias, e não apenas para estar com as pessoas que nós amamos, mas para estar com o Senhor. As pessoas que nós amamos são apenas um bônus. O real motivo nosso é estar na presença de Jesus. Amar Deus sobre todas as coisas. Coloca o seu amor no lugar certo. Coloca a sua esperança no lugar certo. Que tudo vai ficar muito mais fácil. E a frase é sensacional. Tudo aquilo que não podemos mudar, só nos resta aceitar com sabedoria e amor. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração. Que essas palavras possam trazer conforto. Que o entendimento possa trazer paz à sua alma e que você pare de questionar e comece a aceitar. Levante-se do chão, vá a casa, tome um banho, né? Tome um banho, coisa simples. Chegar da melhor forma que nós podemos. Alimentar primeiro a alma e depois o corpo. Adorar ao Senhor, não ir lá para questionar, para culpar, mas para se desculpar e para entender que muitas vezes aquilo que nós vivemos é a consequência dos nossos próprios atos. E isso é o suficiente para que nós possamos ser melhores e começar a valorizar as coisas que são direitas e certas. O salário do pecado é a morte, não adianta ficar insistindo nisso, por mais que você ache que goste. Quando a gente não conhece outra vida, a gente gosta de tudo aquilo que é ruim. Mas quando nós conhecemos as coisas do Senhor, tudo aquilo que nós gostamos deixa de existir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.